Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você está assistindo agora esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Agnel, né? E aqui a Isabela. Sim. E nós vamos dar sequência ao vídeo anterior que eu gravei. E o título do vídeo era 3 anos, né, em Portugal, se valia a pena ou quase desistir, alguma coisa assim. E tiveram algumas perguntas lá no vídeo. E Isabela vai me auxiliando aqui no que é mais importante, né? O que é mais pertinente aí para a gente poder continuar esse assunto aí. Exatamente. Então, vai, já começa a me ajudar aí, Porque no outro vídeo, né, gente, para quem acompanhou, se você não acompanhou, foi o penúltimo vídeo que gravamos aqui. Eu vou estar deixando aqui abaixo aqui no primeiro comentário do vídeo aqui fixado. Então ele conta, né, a trajetória dele, que ele fez aqui durante esses 3 anos e meio, na verdade, que eu coloquei no título 3 anos, mas na verdade é 3 e meio, que vai fazer 4 em junho. E ele resumiu bastante, né, sobre a trajetória. Se fosse aprofundar mesmo em tudo, assim, com detalhes, daria vídeo aí de mais de horas, né? Então, hoje ele vai contar o que fez ele quase desistir. E não só ele, como a gente, né? Porque eu também estava no Brasil, né? Com as nossas 2 filhas, né? Fiquei no Brasil e se estendeu muito porque fizemos planos de estar logo juntos, né? Aqui, mas infelizmente as coisas não são como a gente acha que é e vai ser tão simples assim. Aí vou chegar lá, vou ganhar muito euro e já eu já mando o dinheiro, vocês vão e tal. E quando chega aqui a gente depara com muita coisa que não faz parte da realidade, né? Então o Agnel veio para cá, ficou um tempo e lá em Lisboa, né? Trabalhou em Lisboa e nossa, a gente não tem nem palavra para descrever porque pensa assim num grau de dificuldade. Eu acho que a gente tem que pensar assim num grau de dificuldade mesmo grande, porque a questão é o seguinte, a questão é que a gente tem na cabeça o real e o valor do euro. isso, Então, até a gente assimilar a realidade da diferença das 2 moedas, é só trabalhando aqui e ganhando aqui mesmo. Porque quando você vem com a moeda de lá, às vezes é a metade do valor de um carro que você vendeu, que foi meu caso, que eu contei no vídeo, né? Às vezes é as economias que você fez. Então você chega aqui, é uma camisa de 20 euros. Nossa, uma camisa linda dessa, é como se fosse 20 reais, mas não é. verdade. Né? Esses 20 euros é muita coisa. É a metade de uma compra da semana. É meio dia de trabalho. Exatamente. Meio dia de trabalho, 20 euros. Né? Para quem ganha aí 40 o dia. Né? Que foi o que eu comecei a ganhar quando eu vim para o norte. Né? Diga-se de passagem aí, é um valor bom. Sim. Né? É um valor razoável. E a gente quase desistiu porque a gente se depara com uma situação que é praticamente a mesma da nossa, né? Qual que era a minha situação no Brasil? Era trabalhar bastante, trabalhar muito e o dinheiro você pagava as contas, cuidava das despesas da casa e pronto, já não tinha mais nada. E aqui em Portugal é praticamente a mesma coisa. Só que aí o que pegou foi a questão da segurança, né? Aqui você não vê a discrepância e a selvageria, vou dizer assim, né? Exatamente. Correndo solto, né? Até acontece também, mas aqui eles usam um sistema bem melhor monitorado. Primeiro que o país é bem menor, né? Não tem como ficar comparando um país de quase 11 milhões de habitantes, que é Portugal, e o Brasil, que é mais de 200 milhões, então não tem como ficar comparando, né? É muito desigual.
E para a gente começar a cair na real de que Portugal não é um país para ficar rico, não é um país para você ficar cheio da nota, é um país para você ter boas escolas para as crianças, você ter segurança, ou pelo menos a sensação dela, que é muito maior, né? A sensação de segurança. Poder de compra. Poder de compra, em comparação com o Brasil, é muito mais acessível. Portugal, não que esteja agora, a gente está, como se diz, nós estamos passando aí por um momento difícil, né, de inflação e tudo, decorrente a tanta coisa que veio acontecendo e arrastando aí durante esses 2 anos, né, praticamente. E então essas coisas afetam bastante, tem afetado bastante, sim. Eu já vi pessoas falarem que não estão sentindo, né? Não estou sentindo, eu vou no supermercado e para mim acho que tá a mesma coisa e tal, mas na verdade, gente, não tá mesmo, sabe? Todos os dias você vai e compra coisas, toda semana tá com preço diferente e não é para menos não, é sempre para mais. Então as coisas estão se tornando um pouco mais difícil, rendas caras demais, né? O pessoal que está chegando por agora está deparando aí com um cenário bastante crítico nessa área de arrendamento, porque está muito puxado e não está encontrando, né, casas. Mas isso é outro assunto. O assunto aqui é o que fez o Ognel quase desistir de Portugal quando ele chegou aí há 3 anos e meio atrás, né? Então, fiquei lá no Brasil com as meninas e ele veio e começou a trabalhar, né, na moto, entregando comida, restaurante, ficando até de madrugada. Lembro que a gente conversava no telefone todos os dias, às vezes até mais de uma vez no dia. E era chuva, era sol, era tudo, ele na moto. E às vezes ele colocava até a chamada de vídeo ligada e ele ia fazer alguma entrega e eu ficava só vendo ele em cima da moto ali. E eu ficava só olhando ele fazendo as entregas e acompanhando, né, um pouco do dia dele. Ou da noite. E que não era fácil não. Então, ganhava-se pouco, às vezes razoável. E aqui você tem que ir, como se diz, tem que ir armando estratégias, né? Ele começou alugando moto, teve que comprar algumas coisas. Passou um tempo, ele ficou uns 6 meses sem mandar nada pra gente lá no Brasil, né? De ajuda, assim, e tudo. Mas graças a Deus eu estava trabalhando e o que eu ganhava lá dava pra gente se manter e ficar, mas foi complicado e logo em seguida ele conseguiu até comprar uma moto, né, para trabalhar lá em Lisboa, para poder fugir do aluguel, né, da moto. E ele conseguiu, através de contato, que foi o que ele mais frisou aí no outro vídeo, porque aqui, gente, é contato, é de um para o outro e vai fazendo amizade, vai conseguindo as coisas, confiança principalmente. Então ele conseguiu comprar essa moto através de um colega de trabalho que vendeu para ele no boca a boca, né, amor? Foi no boca a boca, mesmo. Na confiança mesmo. Vendeu para ele foi pagando essa moto e aí ele já passou a ter a moto sem precisar pagar aluguel. Então gastava com combustível. E esse rapaz vendeu a moto para mim, precisou de ir no Brasil, ficar 3 meses lá. Amor, pediu para mim ficar na casa dele. Cansou meu braço. Pediu para mim ficar na casa dele porque que é assim, né? Às vezes você tira férias ou você precisa sair, você vai pro Brasil para ver a família e tudo. E o aluguel tá rolando, né? Você tem que continuar pagando aluguel. E ele pensou, quem que eu vou colocar na minha casa, né? Para poder me ajudar a pagar o aluguel. E eu acabei indo para casa dele. Por quê? Essa questão da confiança, né? Você vai adquirindo confiança ali, né? Porque cada um de nós somos uma marca, né? Quando fala-se o nome de uma pessoa, você lembra como ela é, como ela se porta, né? Não é pela aparência, não é pela roupa, né? É pelo caráter da pessoa que você a conhece, né? E voltando a esse assunto de quase desistir, é que até para desistir você tem que planejar. Exatamente. Né? Então, nós conversamos muito sobre
essa questão de desistir e tal, e eu teria que prorrogar aí uns 6 meses ou um ano para poder realmente retornar, né? Apagar as luzes aqui e sair pela porta da frente. Só que esse planejamento da desistência, levando esse tempo, dava no mesmo de toda essa programação, ao invés de desistir, trazer a família. Exatamente. Então foram de 6 a 8 meses aí. A mesma programação que eu usaria para poder desistir, eu consegui trazer elas. Que é poupar ainda mais alguma coisa, fixar em um trabalho. Mas isso só depois que veio para o norte, né, amor? Só depois que veio do norte. Só depois que saiu de Lisboa. Exatamente. Foi depois que eu vim para o norte, eu comecei a pensar, olha, se em 6 meses, ou 8 meses, ou um ano. Amor, daqui vamos voltar porque tem muita lama. Sim. Se em 6 meses, ou um ano, ou 8 meses, que seja, eu juntar um valor X, eu volto para o Brasil, eu compro isso, compro aquilo, recupero mais ou menos o que eu vendi e toco minha vida lá. Eu tenho profissão lá, eu sou instrutor de condução lá, né? Instrutor de trânsito. E a ideia de mudar para cá é que eu pensei na época justamente em atuar nessa área de instrutor. Só que o salário aqui é nivelado por baixo, é de 705 a 750, alguma coisa assim. E às vezes tem algum benefício outro de alimentação e tal, de transporte, algumas empresas pagam, outras não. E eu fui vendo que outros trabalhos, né, que a maioria das pessoas não querem, é as que pagam mais, não é? Que é nos montes, em obra. Então eu procurei um lugar que pagasse mais. Não me preocupei em ficar só com a minha profissão na cabeça. Foi isso que me ajudou a ficar também. Sim. Né? Mas graças a Deus, com toda a programação de desistência, ao invés de desistir, a gente conseguiu. Persistiu? A gente persistiu, é verdade. E para poder ganhar um pouco mais, para poder pensar mais no futuro, depois que saem os documentos, é ir para fora mesmo. E não adianta, às vezes a gente vê, né, alguns comentários se queixando, né? Ah, o estrangeiro é assim, chega e depois chega só para pegar os documentos para depois ir para a Europa e tal. Geralmente quem reclama ou nunca migrou, ou tem medo de migrar, ou nenhum parente nunca migrou. Exatamente. Se contentou aí a vida inteira, trabalhar numa fábrica, e às vezes tem até uma casa, tem alguma coisa, mas é porque ou o pai ou a mãe deixou uma herança, já deixou uma herança, ou porque às vezes até migrou mesmo e fez não fez um império, mas fez uma estrutura, né, para os filhos, para os netos, e a pessoa às vezes fica ali, né, debaixo das asas do pai ou da mãe, e às vezes fica olhando para a vida do outro, se queixando da vida do outro, sendo que não tem coragem de fazer aquilo que o outro fez, né? Que é o caso da imigração, enfim. Exatamente. Então, é isso. Tem aí, a gente ouve falar Inglaterra, a gente ouve falar Espanha, França, Canadá, né? São as opções que... Suíça também, né? Sim. São as opções que a gente vê que a pessoa consegue um valor muito superior, né, para se poder fazer aí um pé de meia e garantir aí um futuro melhor para a família. E é isso que eu tenho em mente. Exatamente. Né? A gente conseguir aí... Porque a gente tem planos, né, gente? Nós temos planos, né? A gente, quando pensou em sair para vir, a gente, como se diz, a gente traz uma bagagem imaginando, né? Formar as filhas, ter uma casinha, né? Ter ali alguma coisa. Então, a gente precisa disso. E a gente
chega e você vai trabalhando, trabalhando, e você vê que você consegue só mesmo pagar suas contas, comer como se diz, manter sua vida aqui, mas não consegue juntar um dinheiro para poder, É por isso que muita gente volta. né? É por isso que muita gente Muito volta. brasileiro volta, fica 2 meses, 3 meses. Pois é, mas ao invés de voltar, aí tinha que pensar, não, vou ficar aqui. Porque precisa de tempo. Né? E isso precisa de tempo, né? E tempo é dinheiro, né? E Como tempo se é diz, e dinheiro, as contas não esperam, né? mas aí o documento demora um tempo para sair, né? Você demora um tempo para poder adquirir a confiança de algumas pessoas. Isso. Ou às vezes até com muito tempo mesmo, nem assim as pessoas confiam em você. Exatamente, mas eu acho assim, gente, tem muita gente vindo, e a questão de morar no interior, eu vejo muita gente, muita gente fazendo vídeo, falando sobre a questão de morar no interior. Eu acho assim que também vai da escolha do interior que a pessoa vai morar. Porque tem muito interior que realmente as coisas estão mais complicadas, às vezes não tem trabalho, às vezes não tem arrendamento, né? E graças a Deus a gente está aqui no interior, mas aonde a gente está aqui tem opção. Às vezes as pessoas veem que a gente mora aqui no sítio, eu faço muito vídeo, né, mostrando o sítio, os cabritinhos aqui no pasto, acho que a gente está isolado assim de tudo, mas não. A gente realmente está dentro de uma quinta, mas é uma quinta que está perto, perto de acesso. Tem supermercado, tem fábricas, 5, 7 né? quilômetros, né? E tudo. Mas aí vem a questão que a pessoa pergunta: ah, tem fábricas e tem tudo, e por que você não está trabalhando? Eu cheguei a trabalhar, né? Esse ano que passou agora, fiz vídeo, sim. 25 para voltar? 25 para ir, 25 para voltar, pedágio e várias outras coisas me fez desistir desse trabalho. Mas eu já estou à procura de outra aqui perto, porque depois que o Guinel foi para mais longe, eu também não posso, né, como se diz, me aventurar por aí. Eu preciso de ficar perto das meninas, que elas precisam de mim, né? Então eu quero trabalhar mais próximo de casa, então eu estou à procura no setor têxtil. Então, quer dizer, eu estou escolhendo. Confecção. Né? Confecção, na área da costura. Então, quer dizer, eu estou escolhendo. Então, se eu não encontrar nessa área, existe muita opção aqui. Tem fábrica de laticínio, tem fábrica de papel, fábrica de sapato, fábrica até de armas tem. Tem muitas fábricas aqui ao nosso redor. Então, e a questão também, gente, que pesou muito quando eu cheguei aqui, foi a questão de documentos. Aqui no norte, eu estou falando aqui porque é aqui que a gente tem conhecimento. Pesa muito a questão de documento. Não é só no norte, né? No país inteiro. Mas tem outros que às vezes as pessoas já até, como se diz, já conseguiu trabalho sem documento, né? Que existe, mas também é um risco, né? Mas aqui eles não contratam mesmo. Se a pessoa não tiver ali os documentos direitinho, manifestação de interesse, essas coisas todas, eles não contratam. Olha, nós chegamos aí numa fábrica, não era bem uma fábrica, uma confecção pequena. Chegamos a ir lá 3 vezes. E conversando com o senhorio, na primeira vez que eu fui, eu não tinha documento nenhum. Acho que nem NIF eu tinha ainda, né? Aí o senhor falou, arranja os documentos. Aí eu nem sei como que é contratar imigrante. Aí o Guinel pegou e imprimiu na internet, né? Como contratar estrangeiro, e fez questão de ir lá levar para ele, para ver se ele abriu o coração de me contratar. Mas mesmo assim, ele disse que ia falar com a filha, que ia conversar e tal. Aí, não deu certo. Depois, uma outra vez, eu cheguei a voltar lá com documento e tudo, eu já estava com os documentos, até manifestação de interesse eu tinha, e aí já veio a questão da guerra. Ah, tá guerra e tal, a gente não sabe como que o setor vai caminhar e tudo. Aí foi quando eu desisti, nunca mais voltei lá, porque eu vi que realmente ele não queria era contratar mesmo estrangeiro, ou não contratar ninguém, não sei. Mas para vocês verem que eles exigem sim os documentos, porque precisa, né, para poder ficar legal, né, dentro da lei, tudo direitinho. Então, é isso, gente. Falamos, acho que até muito, fizemos uma caminhada boa, mas deu para poder falar direitinho sobre as coisas que pesam e as coisas também que faz a pessoa querer desistir ou
ou não, né? Vai também de cada um, né? A gente mesmo, nós temos nós por nós e a gente tem que lutar pela gente, né? Com medo ou sem medo, você precisa só de coragem. Exatamente, é isso. Então aí já até finalizo o vídeo aí com isso, gente. Foi muito bom gravar aqui pra vocês. Eu vou aproveitar o Guinel enquanto ele estiver aqui, né? Pra gente poder fazer alguns vídeos. Porque depois que ele volta pra lá, aí fica meio sem chance. Então é isso, ó. Grande beijo pra vocês. Abraço pra todos. Forte abraço. E até mais. Tchau.